Família, lembra a semana retrasada que eu tinha dito que eu queria começar uma série sobre Esther? Semana passada Deus direcionou de uma forma diferente, mas nessa semana nós iniciaremos uma série a respeito do livro de Esther. Cara, esse livro é um livro espetacular, embora não mencione especificamente o nome de Deus. O livro de Esther foi escrito aproximadamente 470 anos antes de Cristo. E nos ensina tanto, nos mostra tanto, aponta tanto para Jesus, aponta tanto para a graça, para Jesus como nosso Redentor. E eu quero compartilhar com vocês hoje os 4 primeiros capítulos do livro de Esther. O tema dessa primeira mensagem, o versículo-chave dessa primeira mensagem, está lá no final do capítulo 4, lá nos versículos 13 e 14 do versículo 4. Mas eu não posso chegar no versículo 4, no capítulo 4, versículos 13 a 14, sem antes explicar o contexto, sem antes explicar o que aconteceu no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e quem foi a Esther, que se tornou então rainha Esther. Quantos aqui já leram a história de Esther? Amém? Então você vai se familiarizar. Eu vou fazer muito rápido para que nós possamos entrar na mensagem e entender coisas que Esther viveu, coisas que a rainha Esther viveu, para que nós possamos aplicar também no nosso dia a dia. Existe uma frase do Billy Graham que ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje ou de amanhã. É tão realidade, porque quando nós lemos essa história, quando nós lemos a história de Esther, nós vemos tanta similaridade com os tempos que nós vivemos. Nós vemos tantas coisas em comuns, e aí nós podemos ver até mesmo como nós podemos aplicar, como ela aplicou a sua grande história. Então, o capítulo 1 começa contando que havia um rei, chamado Rei Assuero. O rei Assuero, ele governava sobre 127 províncias, da Índia até a Etiópia. O rei então, ele reúne os seus servos, e durante 180 dias eles celebram, eles curtem. Por quê? Porque o rei desejava mostrar para todas aquelas 127 províncias, para todos os reis e líderes daquelas províncias, o quão grande era o seu império, o quão poderoso era o seu império, o quão maravilhoso, como era rico, como era belo. Passado esses 180 dias, o rei então deu um banquete para essas pessoas que estavam ali na cidade de Suzã. Todos foram convidados para esse banquete, todos, desde os mais ricos até os mais pobres. E aconteceu que o rei deu liberdade para todo mundo beber à vontade. O rei falou: olha, bebam livremente, aproveitem, curtam esse momento, né? E era tudo muito glamuroso. Quando nós lemos o capítulo, ele é detalhado a respeito das taças de ouro, e como o rei servia com honra, como o rei foi, delicado nas escolhas, como o rei foi, talvez megalomaníaco naquilo que ele estava fazendo, mas existia um desejo real, que todo mundo visse o seu poder e a sua glória. Tudo com muita delicadeza, tudo de forma muito fina, muito elegante, né? Depois de uma semana, o rei, que já estava meio chumbado, por conta da bebida livremente ali naquele lugar, ele decide chamar a sua rainha, para que os reis das outras províncias pudessem ver a beleza da rainha Vasti. Ele pede então para os seus eunucos, para que eles fossem até o palácio, buscassem a rainha Vasti, e quando eles chegam e falam: rainha, é o seguinte, o rei Assuero quer que vocês se apresente diante dele, para que ele te mostre, para que ele te apresente e mostre toda a sua beleza, como você é formosa. Ela se recusa, ela fala: eu não vou, nós não sabemos o motivo pela qual a rainha Vasti declinou um convite, né? Declinou um convite de um rei, e pensando naquele tempo, era impensável, ninguém podia chegar diante de um rei sem ser convidado. Então a rainha, mesmo sendo a rainha, precisava esperar que houvesse um convite real do rei, dizendo: eu quero que você compareça à minha presença. Nós não sabemos quanto tempo fazia que ela não via o rei, nós não sabemos o que aconteceu então com a história dela, mas nós sabemos que ela se recusa, ela fala: eu não vou. E aí o rei fica completamente ofendido,
fica transtornado o que está acontecendo, e ele vai consultar os sábios que entendiam da época, que entendiam das leis, que entendiam dos costumes da época. E esses sábios disseram para o rei: rei, é o seguinte, se você não fizer alguma coisa de forma mais enérgica, o que vai acontecer é que as outras 127 províncias vão começar a adotar o mesmo modo. O que acontece é que as rainhas das outras 127 províncias vão começar a rejeitar os seus reis serão desonrados, os seus reis serão humilhados, os seus reis serão envergonhados. Você precisa fazer alguma coisa para que sirva de exemplo e isso nunca mais aconteça. O rei Assuero ouviu e falou: tudo bem, então o que devo eu fazer? O que eu faço? E eles disseram: crie um decreto, um novo decreto, para que se achem mulheres virgens, bonitas, e aí você escolha a sua nova rainha, para que ela ocupe então o lugar da rainha Vasti. Foi isso que aconteceu. Quando a rainha fosse escolhida, Vasti ficaria proibida de comparecer à presença do rei Assuero. Uma outra mulher entraria no seu lugar. O rei se agradou desse conselho, então assina esse decreto. Nós encerramos aqui o primeiro capítulo, e o segundo capítulo começa mostrando que o rei começa então a procurar as moças de todas as províncias, virgens e de boa aparência, sabe, que se apresentassem ali. Muitas se apresentaram, e todas elas, sabe, receberam um kit de beleza, receberam seus olhos, receberam tudo aquilo que elas precisavam para que elas se embelezassem. Elas ficariam nesse processo durante 1 ano, exatamente 1 ano, e aquela que o rei se agradasse mais, ficaria no lugar da rainha Vasti. Aqui, nós não ouvimos ainda a palavra sobre Hadassa, ou sobre Esther, mas nós sabemos o que aconteceu com a rainha Vasti. A rainha Vasti seria destituída do seu reinado. E aí nós vemos o início da história de Mordecai. Mordecai era um judeu, da tribo de Benjamim, e esse homem era um homem bom, era um homem muito bom, era um homem excelente. E ele viu a filha do seu tio sozinha, órfã, sem pai e sem mãe, e essa mulher, essa menina, se chamava Hadassa. Posteriormente, ela veio se chamar Esther. Ela era bonita, ela era agradável, eu acredito que ela tinha um carisma ímpar, eu acredito que ela era meiga, eu acredito que ela era, sabe, inteligente, eu acredito que o sorriso dela brilhava, sabe, eu acredito que ela realmente era uma mulher muito diferente de todas as outras. E quando Mordecai descobre esse decreto, ele leva Esther até a porta do palácio e entrega ela para um servo chamado Hegai. E esse servo viu que Esther era muito bonita e dá os produtos de beleza para que Esther pudesse então se embelezar durante esse 1 ano, pudesse se cuidar e também comparecer na presença do rei. Vendo que Esther é diferente, ela recebe esses produtos, só que Esther ainda não havia dito nem para Hegai, nem para ninguém, que ela era uma judia, porque Mordecai tinha dito para ela, para que ela não falasse. Aqui eu vou trazer um ponto rapidinho. Alguns teólogos acreditam que Mordecai sugeriu para que ela não falasse, porque Mordecai já conhecia Amã, e sabia do ódio de Amã contra os judeus. Essa é uma linha teológica. Outra linha teológica acredita que Deus não permitiu, porque Deus tinha um plano maior, que pode ser, nós não sabemos exatamente, mas fato é que ela não conta para ninguém que ela era uma mulher judia. Depois de 1 ano, onde as mulheres fizeram esse tratamento de estética com óleos, chega a hora de cada uma delas então se apresentarem ao rei Assuero. As mulheres, quando passavam pela frente do rei, a menos que o rei fizesse um sinal ou chamasse elas iam embora e seguiam as suas vidas. Foram assim, mulheres foram passando, o rei não se interessava por nenhuma, por mais belas que elas fossem, até o ponto que Esther passa. Quando Esther passa, o rei se encanta e prontamente chama a Esther e fala: essa daqui vai ser a minha rainha. O rei se encanta por ela e ela fica então no lugar da rainha Vasti. Mordecai, depois no capítulo 2, a história conta que Mordecai um dia estava sentado à porta do palácio,
na porta do rei, e aí ele ouve a conversa de dois eunucos que cuidavam do rei, e ele descobre que haveria um atentado contra a vida do rei. Esses dois eunucos gostariam e queriam matar o rei. Ele ouve isso e conta para Ester. Ester fica assustada, conta para o seu rei em nome do Mordecai a respeito desse plano. O rei investiga, realmente havia essa tentativa de assassinato, que aconteceria, e esses dois eunucos não têm um bom fim, e assim acaba o capítulo 2. No capítulo 3, diz que, nós não sabemos também a razão, mas que o rei Assuero se agradou de um homem chamado Amã, e deu a esse homem, Amã, o cargo mais elevado daquele lugar. Todos os servos do rei deveriam se inclinar e se prostrar diante de Amã, porque esse tinha sido um decreto feito pelo próprio rei. Então, quando Amã passava nos lugares, o povo tinha que se curvar perante Amã. Só que Mordecai não se prostrava, Mordecai não se curvava. Quando Amã passava, Mordecai se mantinha na mesma posição. Mordecai sabia o Deus a quem ele servia, e ele não se dobraria a nenhuma outra pessoa, a nenhum outro Deus. E aí o que acontece é que os fofoqueiros de plantão foram instigar Amã, dizendo: ele não se curva diante de você, ele não se prostra quando você passa. E Amã começou a ficar bravo, começou a ficar ofendido, e aí a ofensa dele foi tão grande, que ele não apenas queria acabar com a vida de Mordecai, ele queria exterminar o povo judeu, ele queria matar o povo judeu. Sabe, porque talvez acabar com a vida de Amã fosse muito pouco perto daquilo. E aí um dia ele planeja a morte daquele povo. Ele faz um sorteio para determinar o dia e o mês que isso aconteceria. E aí ele vai falar então com o rei Assuero. Ele diz: rei, é o seguinte, existe um povo, os judeus, eles têm as suas próprias leis, eles têm os seus próprios costumes, eles falam na sua própria linguagem, eles são diferentes, mas eles são rebeldes. E isso está sendo disseminado no seu reinado. Eles não respeitam, eles não obedecem, eles não se curvam. E seria bom nós acabarmos com eles, para que nós não tenhamos problema no futuro, para que eles não se voltem contra nós no futuro. E aí tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bom, as pessoas vão viver em paz, nós não teremos rebelião e se preocupar com esse tipo de gente. O rei então gosta da sugestão, na verdade ele nem sabia exatamente, mas gosta, tira o seu anel de sinete no dedo, e esse anel de sinete era como aquilo que era selado pelo rei. Então, quando existia algum decreto real, o anel de sinete ele era colocado naquela carta para testificar que aquele era um documento válido, original, assinado pelo rei, que tinha validade. O rei tira o seu anel, entrega a Amã, e Amã faz isso, ele assina esse decreto, carimba com o rei, carimba com o anel do rei, E então passaram-se alguns dias, ele chama os seus secretários, os secretários do rei, e segundo aquilo que Amã havia ordenado, eles publicam um decreto no nome do rei, dizendo que no dia 13 do mês de Adar, que é entre fevereiro e março, todos os judeus, mulheres, homens, adultos, crianças, todos, sem exceção, deveriam morrer, e todos os seus pertences deveriam ser saqueados. E esse decreto foi enviado para todas as províncias e rapidamente se espalhou. Pensa uma coisa, meu irmão. Pensa, nós estamos vivendo aqui no Brasil e de repente chega uma notícia que foi determinado, decretado, que todo o povo brasileiro morrerá em um determinado dia. Você não fez nada, não é culpa sua, o ódio de alguém, mas esse decreto chegou à sua casa. Como você se sentiria? Talvez abalado, talvez triste. O povo não teria direito nem de lutar, o povo não teria direito de revidar, o povo não teria direito de se defender, eles seriam aniquilados. Agora, quando eu digo que a história de Ester é muito parecida com os dias atuais, vocês percebem que essa história, ela aconteceu 470 anos antes de Cristo. Já existia o desejo do povo judeu ser aniquilado. Passaram-se anos, o povo judeu não foi aniquilado na época do rei Assuero. Depois surge um nome mais contemporâneo chamado Adolf Hitler, que ele também deseja matar e exterminar o povo judeu não acaba. Nos dias de hoje nós vemos uma narrativa falsa que joga o povo judeu como um povo rebelde, como um povo sanguinário, tentando
deturpar a real imagem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vi, e eu já compartilhei com vocês com os meus próprios olhos, o que foi feito contra o povo judeu no dia 7 de outubro, eu vi. Eu estive em Israel o ano passado, foi apresentado para nós um vídeo com cenas exclusivas da câmera dos terroristas, câmera dos policiais, celular das vítimas. Eu vi a crueldade, é a mesma narrativa, eles são um povo rebelde, eles não se dobram, eles não são donos deste lugar, é a mesma narrativa. Eu não quero entrar aqui nessa seara, mas eu quero dizer que, cara, nações vão se levantar e vão cair, Israel vai permanecer, porque Israel é do Senhor. Israel é do Senhor, o Senhor tem aliança com o povo judeu. Você pode não gostar, mas é o que a Bíblia diz e é o que nós cremos, e é isso aí, amém? Mas vamos continuar aqui. No capítulo 4, quando Mordecai descobre essa tentativa, esse planejamento, esse dia determinado para a execução de todo o povo, ele rasga suas roupas e se veste então com pano de saco, e o pano de saco servia para demonstrar certas emoções, nesse caso especificamente, sinal de tristeza, sinal de lamento, e ele saiu pela cidade chorando e gritando, tamanho era o seu desespero, tamanho era a sua tristeza, tamanho era a sua amargura. Em todas as províncias onde esse decreto chegava, existia o mesmo lamento, existia a mesma tristeza, existia exatamente a mesma dor. Então chegou até a rainha Esther através das suas servas e dos eunucos, que estavam ali, que Mordecai estava gritando na porta do rei. Esther fica preocupada, manda roupas novas para Mordecai, fala: tira essa roupa de pano de saco, coloque roupas novas, o que está acontecendo? Então Mordecai não tira, se recusa a tirar, e aí Esther chama um servo chamado Araque, um dos eunucos que foi escolhido ali para servir a rainha Esther, e pede para que ele vá até Mordecai e entenda o que está acontecendo, porque Mordecai estava até a praça lá, gritando e chorando, e o eunuco se encontra com Mordecai na porta do rei, onde Mordecai conta tudo o que estava acontecendo, disse a quantia que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus, ele dá uma cópia do decreto real, e ele faz absolutamente todas as coisas para que Esther pudesse ajudar eles a sobreviver, falando com o rei, pedindo misericórdia pelo povo judeu, seja lá qual fosse a solução que ela traria. E o eunuco conta então tudo para Esther, e ela ordena para que ele voltasse a Mordecai e lembrasse algo que ele já sabia. Ela disse: lembre Mordecai que eu não posso chegar perante o rei, porque se eu for perante o rei sem ser convidada, eu vou morrer, a sentença é uma só, é morte. Ela ainda faz a afirmação dizendo que até aquele dia ela não havia sido convocada ou convidada para estar diante do rei. E essas palavras são transmitidas então para Mordecai por meio de Araque, e aí Mordecai devolve o recado dizendo, e esse é aqui nós chegamos no versículo base da nossa pregação no dia de hoje, está lá em Esther, capítulo 4, versículos 13 a 14, se você puder abrir a sua Bíblia, se não, siga aqui na tela. Pensa que essa história já tinha ido e voltado, e aí Esther fala para ele: olha, eu não posso ir diante do rei, senão eu vou morrer. E aí Mordecai devolve isso aqui. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levantada como rainha. Agora que nós sabemos o contexto dessa história, vamos abordar 3 pontos importantes para que nós levemos em consideração a respeito dessa passagem. O primeiro ponto, eu quero falar com vocês a respeito do perigo da omissão. Repita comigo assim: o perigo da omissão. Sabe, gente, pessoas perdem suas posições por conta da omissão. Pessoas perdem talvez benefícios por conta da omissão. Foi assim com a rainha Vaste. Deixa eu falar uma coisa para vocês: oportunidades nas nossas vidas, elas aparecem todos os dias. Todos os dias você tem a oportunidade de fazer alguém sorrir.
Todos os dias você tem a oportunidade de abençoar a vida de alguém. Todos os dias você tem a oportunidade de demonstrar a luz do Senhor. Sabe, eu tenho a tendência a prestar atenção nas pessoas que estão fora do meu carro, né? Às vezes eu estou na rua, estou parado no farol, eu estou olhando aquela pessoa com uma placa dizendo: eu estou com fome, me ajuda. Ou então alguém que vem: posso lavar o vidro do seu carro? Ou então, sabe, o desejo genuíno do meu coração é ajudar todas as pessoas, todas as vezes que alguém bate na minha porta. Nem sempre eu posso ajudar, nem sempre eu consigo ajudar, mas eu nunca menosprezo aquelas pessoas que estão do lado de fora. Quando eu chego no condomínio onde eu moro, todos os dias não, porque depende da escala dessa pessoa. Existe uma mulher que trabalha ali na portaria, que ela é muito sorridente. Ela é muito sorridente, mas sabe aquele sorriso que contagia? Aquele sorriso largo, ela: bom dia. E eu falei com a Érica essa semana, eu falei: cara, essa mulher, o sorriso dela tem um poder de curar pessoas. Porque às vezes eu saio de manhã com os meninos, e é loucura, porque coitados, os meus meninos, eles têm que acordar muito cedo para ir para a escola, né? Eu tenho que acordar eles 10 para 6 para ir para a escola, só que eu tenho que sair de casa 6h20, então assim, para eu trocar os dois, é uma loucura. Prepara a lancheira e faz aquilo, e às vezes a gente sai estressado, já sai irritado, e vai entrar no carro e entra de qualquer jeito, a gente está colocando tênis, né? E é o caos. E aí eu chego lá embaixo para sair do condomínio, ela: bom dia. E eu falei para a Érica: meu, essa mulher, ela tem um sorriso cativante. A Érica: tem mesmo. Já é uma senhora, né, e tudo mais. E esses dias eu saindo de casa, eu falei: cara, eu preciso falar isso para ela. Preciso falar para ela que, cara, que o sorriso dela resplandece, de certa forma, a alegria de Cristo, como Cristo é bom. E o Enzo estava comigo, e eu abri o vidro, eu senti de falar, mas eu falei: mano, vai soar muito estranho. Vai parecer muito estranho. Eu falo: nossa, seu sorriso é maravilhoso. Sei lá o que ela vai entender, né? Enfim. E aí ela: bom dia. Aí eu comecei a sair do carro, falei: não, cara, eu preciso falar alguma coisa. Aí voltei o carro, falei: moço, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se você acredita em Jesus, mas o seu sorriso tem potencial para curar e alegrar o dia de alguém. Continue assim, continue sorrindo. Ela: glória a Jesus. Eu falei: nossa, ainda bem que ela é crente. Falei: ainda bem que ela é crente, ela não está achando que eu estou chavecando ela, nem nada. E eu falei: por favor, continue, porque existem pessoas nesse condomínio que precisam enxergar o seu sorriso. Sabe, todo dia nós temos a oportunidade de alegrar o dia de alguém. Todo dia você tem a oportunidade, talvez, de parar num ponto de ônibus e orar sobre a vida de alguém. Eu estava conversando com o Pedro Castilho, e ele contando que às vezes ele está esperando a sogra dele, ele fica preocupado: onde está minha sogra? E de repente ela chega, depois de sei lá quantas horas. Por quê? Porque ela entrou num ônibus para evangelizar alguém, perdeu o lugar da descida, foi para um outro ponto e parou para evangelizar alguém. Cara, isso é incrível. Nós somos tão atolados nas nossas tarefas, nas nossas atribuições, que nós mal conseguimos olhar para o lado. Quantas oportunidades você não perdeu ao longo dessa semana? Quantas oportunidades eu não perdi ao longo dessa semana? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Nós não podemos usar isso de desculpa. Nós não podemos usar a nossa rotina como desculpa. Nós não podemos usar a minha timidez como desculpa, ou então o que as pessoas vão pensar como desculpa. Um bom negócio você não deixa passar. Se alguém chegar para você, e talvez você tenha um carro, ou você não tem um carro, e alguém chegar e falar assim: quero dar um carro para você. Você não vai deixar passar essa oportunidade. Por quê? Porque é uma oportunidade única. Quem recebe um carro aqui em nome de Jesus? Amém? Quem não recebeu, continue com o seu. Amém? Sabe, nós escolhemos as oportunidades que nós decidimos abraçar ou decidimos deixar passar. Não dá para ser assim. Quando nós falamos das coisas do Senhor, do trabalho do Senhor, nós não podemos perder o que nós chamamos de time. O perigo da omissão quanto à exortação do Evangelho é uma covardia da sua parte. Pensa que você carrega um remédio. Pensa alguém que está enfermo. Pensa alguém que está doente e precisa de um socorro e precisa de um remédio. Você tem um remédio.
E ao invés de você oferecer esse remédio, você deixa o remédio no seu bolso, você deixa o remédio guardado dentro da sua bolsa. O Evangelho tem poder para curar os enfermos, o Evangelho tem poder para restaurar aqueles que estão quebrados, o Evangelho tem poder para conectar pessoas incríveis para um propósito que só o Senhor tem. Nós precisamos ter a dimensão disso, a noção da dimensão disso. Você carrega o remédio que o mundo precisa, sabe? Existem momentos na nossa vida que eu vou chamar aqui de momento Esther. Ah, Ramon, mas o que isso significa? Deixa eu falar uma coisa, entenda de uma vez por todas. Eu tenho batido nessa tecla todos os domingos praticamente. Você é essencial em algum lugar, fazendo algo que somente você pode fazer. Você é essencial no seu ambiente de trabalho, fazendo coisas que só você pode fazer. Sabe, eu estou falando a respeito de evangelismo. Muitas pessoas acham que só pastor pode evangelizar. Sabe, você está trabalhando, cara, brilhe Jesus onde você estiver. Sabe, exale Jesus. A gente às vezes fica preocupado, não, eu vou ser inconveniente. A gente fica preso nessa narrativa da inconveniência e as pessoas vão embora. As pessoas se perdem, as pessoas são abraçadas pelo mundo e nunca mais voltam. Passou. Você se omitiu, você perdeu o momento Esther de transformar a vida de alguém, seja com uma palavra de amor, seja com uma oração. Então seja, sabe, falar a respeito do sacrifício de Jesus. Deus quer levar a bênção dele para outras pessoas através de você. Quantos estão na igreja há mais de 6 meses? Levanta sua mão bem alta aí. Cara, você não tem desculpa para falar que não sabe. Você está vindo aqui, você está sendo alimentado, você está recebendo palavra, você está recebendo cuidado. Nós temos cursos gratuitos aqui, para que você saia daqui empoderado com a palavra, a vida cristã. Tem tantos cursos que nós temos disponíveis aqui. Não perca o momento. Deixa eu te falar uma coisa. Ai, Ramon, eu não acho que esse seja o momento certo para eu tomar uma atitude como essa. Eu não acho que assim. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe nada melhor do que ser usado pelo Senhor para resgatar a vida de alguém. Não existe nada melhor. Posso falar uma coisa para vocês? Durante muito tempo eu trabalhei no mercado, no meio secular. Eu era diretor comercial. Já contei essa história, talvez você fale, de novo essa história. Eu amava fazer negócio, eu amava vender. Como eu gostava de estar com pessoas, vender o meu produto, como eu me sentia bem. Até o dia que eu entendi que quando uma vida se converte, essa é a verdadeira razão da minha vida. Semana passada nós tivemos aqui 18 conversões. Não existe negócio que eu fiz na minha vida tão valioso quanto essas pessoas que vieram aqui no domingo. Sabe, se Deus já te abençoando no seu trabalho, ótimo, glória a Deus, que Deus prospere ainda mais. Mas sabe que existe um propósito. O Evangelho do Senhor precisa ser pregado através da sua vida. Sabe, não perca a oportunidade, não perca a chance de ser um canal que transmite a glória do Senhor. Sabe, para que a nossa atitude seja diferente, nós precisamos enxergar a urgência daquilo que nós precisamos lidar. Não é brincadeira, gente. Sabe, eu já contei uma vez esse testemunho. Na época que eu estava muito desviado, na verdade eu não estava desviado, eu nem era crente, de verdade, eu era crente, mas não era... vocês entenderam. Eu era muito amigo do Fernando Santinho, irmão do Gui. A gente andava muito junto, fazia faculdade. Eu conheço o Gui desde que eu era pivete, menininho. A gente brincava lá, e eu era muito amigo do Vinícius, que é irmão do meio dele. E eu vivia na casa do Gui. E eu cresci, o Fernando também. E a gente se encontrou na faculdade, viramos amigos. E aí, cara, a nossa vida era essa. E a gente tinha um grupo de amigos. Só que eu fui sabendo depois que existia desse grupo de amigos, eu era o mais reto. Eu era o mais crente, né? Sem ser crente. Cara, os caras mexiam com muita coisa errada, enfim, um
muita coisa errada. E aí eu me converti, e a minha conversão ela foi real mesmo. Meu encontro com Jesus foi verdadeiro, mudou a minha vida. Do dia para a noite eu larguei o que eu estava fazendo, eu larguei as companhias que eu caminhava, sabe? E a minha vida foi transformada. Eu chamava o Fernando Santin todo domingo para ir para a igreja comigo. Fê, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E o diabo é sujo, ele sempre achava um trabalho para o Fernando fazer domingo. Sempre. O Fernando era convidado muitas vezes para passar cabo nessas empresas de TI, ou seja lá o que for, e ele tinha que ir de domingo, porque segunda-feira era expediente, né? Ele tinha que trabalhar. Cara, quantas vezes eu chamei ele e ele não pôde vir porque ele tinha que trabalhar. Um dia ele veio, no dia que ele entrou aqui, ele se converteu e nunca mais saiu. Só que caminhava com a gente um menino chamado Murilo, e esse Murilo, ele era gente boníssima, cara, mas completamente maluco. E eu ficava pensando, quando vai ser a oportunidade que eu vou ter de falar do Senhor? E eu encontrei ele inúmeras vezes nós nos encontramos na faculdade, nós nos encontramos em aniversário de pessoas em comuns, e eu ficava naquela, poxa, esse cara na mão do Senhor ia ser uma potência, esse cara na mão do Senhor ia ser algo extraordinário, mas eu vou achar o tempo certo, nessa de eu achar que existia um tempo certo, ele sofreu um acidente e morreu. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Deus conta com você, mas Ele não precisa de você. Glória a Deus por isso, porque Deus contou comigo. Eu não falei, outra pessoa com certeza falou, porque o plano do Senhor é resgatar toda a humanidade. De algum lugar Ele ouviu, mas eu não tenho crédito na pregação do Evangelho na vida desse homem. Não deixe passar a oportunidade, porque nessa de você esperar o momento certo, você se omite. Quando você se omite, Deus não cumpre o propósito dele na sua vida e através da sua vida, sabe? Apenas para que você entenda, Deus te colocou num lugar com um propósito, e esse propósito não é um propósito somente físico, é um propósito espiritual. Nós precisamos tomar o inferno, saquear o inferno. Não ache você que você só vive para que você tenha saúde financeira, para que você possa dar bons estudos para o seu filho, ou então para que você sobreviva. Deus tem algo no reino espiritual, para que você cumpra, resgate aqueles que estão perdidos e traga para o caminho da luz, para a presença de Cristo, amém? Deus conta com você. Mas o segundo ponto que eu quero te falar, é que Deus quer te usar, e se não for você, vai ser outra pessoa. Olha o que diz aqui Mordecai. Mordecai disse isso para Esther: porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mordecai tinha convicção de que alguma coisa Deus faria, e Deus não permitiria que o povo fosse aniquilado. Se você não fizer algo, Esther, tudo bem, Deus vai levantar, mas quero te falar aqui, você vai deixar de ser instrumento do Senhor para um momento como esse. Sabe, muitas vezes por conta do nosso silêncio, o que nós semeamos não é sabedoria, é morte. Sabe, existe uma máxima que as pessoas dizem: o silêncio é ouro. É ouro em conversas e discussões vazias. Se você está na roda dos escarnecedores, o seu silêncio é ouro mesmo, fecha sua boca. Agora, quando nós falamos das coisas do Senhor, as coisas do reino, não é ouro. Ouro é você falar aquilo que você carrega no seu coração. Ouro é você colocar para fora que Cristo te salvou, te libertou e te trouxe para o império das luzes, para o império do seu poderoso amor, e você foi resgatado a preço de sangue por Cristo. Isso é ouro. Quem aqui já ouviu falar de Oral Roberts? Levante sua mão se você já ouviu falar desse cara. Eu vou contar um pouco da história desse cara para você. Esse cara foi um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos. Ele orou e impôs as mãos pessoalmente sobre mais de 2 milhões de pessoas. Pessoalmente, ele tocou na vida de 2 milhões de pessoas. O seu ministério era um ministério marcado por cura. Esse homem, ele nasceu em Oklahoma. Ele nasceu em Oklahoma, a sua mãe era de uma tribo indígena, a sua mãe era curandeira dessa tribo indígena. Ele contrai tuberculose e quase morre por conta dessa doença. A sua mãe, curandeira, não conseguia curar o seu próprio filho, até que chamaram um pastor.
Chamaram um pastor para que esse pastor orasse pelo Oral Roberts, e o Oral Roberts então é curado através de uma oração desse pastor. Entrega o seu coração para Jesus, entrega a sua vida, e ele revolucionou, por conta dessa entrega, o evangelismo pela televisão. Isso lá no final da década de 50. Ele revoluciona de uma tal forma que John Lennon escreve para ele através de uma carta, dizendo o quanto esse homem, Oral Roberts, era admirável. Sabe, um dia Deus fala com Oral Roberts através de uma visão, onde ele construiria um prédio que teria o tamanho da Arca de Noé. Pensa a Arca de Noé, o comprimento dela sendo colocado em pé. Esse era o tamanho do prédio que ele construiria. E lá ele faria uma universidade, onde os cursos que ele implantaria lá, especialmente medicina, serviria para preparar pessoas, não para que elas fossem ricas financeiramente, ou então bem sucedidas nas suas profissões, mas para que elas fossem missionárias através da medicina. Lógico que essa faculdade cresceu, obviamente outros cursos foram abertos além da medicina, e acontece algo extraordinário no ano de 1963. No ano de 1963, quando a Oral Roberts nasce, ela nasce debaixo de uma visão, uma universidade cristã com princípios cristãos sendo propagada, sabe, sendo o evangelho propagado através da qualidade do ensino. Só que um dia Oral Roberts deu uma entrevista a uma rádio, uma televisão americana, e ele conta que Jesus apareceu para ele um dia e disse que ele não havia sido a primeira opção, nem a segunda opção, que ele havia sido apenas a terceira opção. E o repórter faz uma pergunta, talvez que a gente faria: você não ficou ofendido por ser somente a terceira opção? Talvez as pessoas olhando com os olhos humanos, talvez olhando de forma carnal, fala: poxa, terceira opção, quer dizer, eu não fui o bom para ser o primeiro, eu não fui o bom para ser o segundo, eu fui o que sobrou do que sobrou. Ele responde: não, eu não fiquei triste por ser a terceira opção, eu fiquei feliz porque eu fui o primeiro que aceitei. Sabe, e isso é o que Deus quer de nós. Olha que lindo, por conta dessa obediência, hoje essa faculdade, ela é uma faculdade de referência nos Estados Unidos. Ela é uma universidade particular, sabe, que tem capacitado tantas pessoas, formado tantos líderes, tantos profissionais. Sabe, Mordecai sabia exatamente o Deus a quem servia, e Mordecai conhecia a história e sabia que Deus levantava pessoas improváveis. Quem é um improvável? Você é um improvável, eu sou um improvável. Deus conta com você, Deus consegue te usar. Mas eu sou limitado. Deixa Deus te usar, varão. Deixa Deus te usar, vaza. O Senhor é especialista em pegar pessoas despreparadas e fazer algo extraordinário. Davi por acaso conseguia governar alguma coisa? Ele sabia cuidar de ovelha. José por acaso entendia alguma coisa de governo? Não, José tinha sonhos, era um sonhador, mas foi preparado. É o que Deus faz, é especialista, e fez assim também na vida de Esther. Sabe, mas Mordecai sabia que se Esther deixasse passar, ela perderia uma grande chance de ser usada pelo Senhor. Quando nós olhamos essa história, nós já sabemos o final, isso é lindo, e nós ficamos abismados como Esther foi sábia. Mas o que nós muitas vezes deixamos passar é que Esther foi humilde em ouvir a voz de alguém que estava por trás aconselhando, estava por trás dando a direção. Sabe, Mordecai não tinha holofotes, ele não tinha um microfone, ele não tinha exposição, ele trabalhava nos bastidores. A história do povo judeu não foi escrita somente por Esther, porque se Mordecai talvez não falasse essas palavras, sabe, sendo empoderados pelo Senhor, talvez não tivesse acontecido dessa forma. Sabe, ela foi incrível, mas ela foi muito bem preparada por alguém que estava ali. Mordecai era sábia. Olha o que diz lá: Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o povo, porque Mordecai lhe ordenara. Porque Esther cumpria o mandato de Mordecai, como quando a criava. Agora, Mordecai também não foi aquele líder,
ou então aquele mentor que sufocou Esther. Ele promoveu coragem nela. Sabe, caminhem com pessoas que vão facilitar o seu chamado de acontecer. Caminhem com pessoas que vão te encorajar a seguir adiante. Sabe, eu quero falar uma coisa aqui. Talvez o seu líder fale para você: não, eu não acho que você é tudo isso não. Cara, procure no Senhor o que o Senhor tem para você. Você entende? Glória a Deus, porque nessa igreja os líderes que cuidaram de mim quando eu era adolescente não desistiram de mim. Glória a Deus por essas pessoas, sabe, que lutaram por mim, que me encorajaram a seguir, que não desistiram. Olha como ele promove a coragem na Esther. Ele diz: e quem sabe, se para a conjuntura como essa que foste elevada a rainha. Ele trabalha nos bastidores, como muitos aqui trabalham, como muitos aqui servem. Sabe, eu costumo dizer que eu sou o ponto final daqui. Antes de você sentar e ouvir palavra, você passou por muitas pessoas que estão servindo, por muitos diáconos. Você foi ministrado por uma equipe de louvor. Existem o Kids lá atrás, o time da pastora Isabel cuidando dos seus filhos, ou então a Izzy e o Kevin cuidando do seu filho que é adolescente, ou da sua filha que é adolescente. Existe um corpo pastoral talvez que faça aconselhamentos com você. Existe a REC, a House Mix, que está produzindo tudo isso aqui. Ninguém faz igreja sozinho. Ninguém consegue fazer sozinho. Entenda uma coisa: Deus conta com você, mas Deus não precisa de você. Você não é a última bolacha do pacote. Se eu tivesse dito não para o Senhor quando Ele me chamou, quem perderia? Quem teria perdido? Teria sido eu. Teria perdido a oportunidade de olhar nos olhos de vocês, de conhecer histórias, de conhecer, testemunhos incríveis. Sabe quantas vezes as pessoas não vêm me procurar dizendo: você não sabe o que aconteceu durante a pregação, o Senhor me curou disso, o Senhor me curou daquilo. Eu não consigo contar quantas pessoas já vieram conversar comigo dizendo: o Senhor me curou de um câncer através de uma pregação. O Senhor me curou disso, o Lucas está aqui. Uma vez a gente aqui num culto de terça, era terça? Era sábado? A gente estava ali, conversando lá atrás, chegou uma senhora e falou assim: eu fiz uma cirurgia de catarata, perdi a visão de um olho, e não enxergo quase nada na verdade, e os médicos dizem que talvez eu perca do outro também. Aí, vocês podem orar por mim? Eu falei: Lucas, vem cá, porque dor de cabeça é fácil, é mais fácil, né, expulsar uma gripe, mais fácil expulsar uma enxaqueca, uma dor na lombar, né? E brincadeira, tá, gente? Mas é verdade. Você precisa de muita fé para orar. E aí eu lembro com o Lucas ali, cara, que eu falei: não, cara, vamos orar, mano. Ela falou: foi um erro médico. Um erro médico causou isso. Eu falei: não, então a gente vai orar. Porque se o diagnóstico é isso, está fechado o diagnóstico? Não. Eu falei: mesmo que se tivesse fechado, Deus pode curar. Vamos orar, vamos orar. A gente orou, a gente declarou cura sobre ela, eu e o Lucas ali, em nome de Jesus e tal, não sei o que lá. A gente foi embora. Passou, sei lá, 2, 3 dias. Ela veio encontrar falando que ela tinha voltado a enxergar. Sabe? Agora, e se eu e o Lucas tivéssemos nos recusados a fazer essa oração? A gente teria perdido a oportunidade de ser canal do Senhor e viver essa experiência, porque ninguém pode falar que Deus não cura, porque eu vi o que o Senhor fez. Sabe? Entenda, Deus conta com você, mas se não for você, vai ser outra pessoa. E o terceiro e último ponto que eu quero abordar dessa mensagem é: não deixe com que a sua posição tire a sua compaixão. Não deixe com que a sua posição tire a sua compaixão. O tempo era crítico, Amã era como o Hitler, e ele tinha um objetivo: exterminar os judeus de todos os jeitos. Ele era um cara amargo, assim como nós vemos inúmeras pessoas nos dias atuais. Outro dia eu estava conversando com um amigo, falando que eu gosto muito de humor, cara. Eu sou do tipo de pessoa que dou risada com coisa muito, muito simples. Eu não preciso de uma piada bem elaborada, eu preciso só de uma piada, entendeu? Então você quer me fazer rir, você vem contar uma piada. E eu sigo alguns humoristas evangélicos e tal,
E eu seguia um cara, e eu achava muito engraçado o conteúdo dele, porque era um conteúdo meio de igreja, meio brincando, nada desrespeitoso, nunca cruzou uma linha, sabe? Sempre trazendo experiências e vivência da igreja. Só que ele começou a ficar muito amargo, muito amargurado, sabe? Cara, começou a ficar chato, e ele ficou sem gravar, e depois de um tempo já saiu. Eu sei que se divorciou da esposa, e cara, enfim, talvez você saiba de quem eu estou falando, talvez não, mas fato é, ele deixou aí a alegria ir embora por conta de problemas. Agora, quantas pessoas ele não contagiava por conta dessa alegria? Quantas pessoas não eram... Gente, a gente vive num tempo tão difícil, as pessoas não sorriem, as pessoas não brincam mais. Se você faz uma piada, você é fariseu que está dando risada. Se você não faz piada, você é calvinista. É difícil, a gente é taxado de todo lado, para tudo quanto é lugar. Sabe, esses dias viralizou um vídeo de um cara, um brasileiro, né? Quantos aqui viram lá? Lincoln, acho que é o nome dele. Alguém viu esse vídeo? Dele chorando num ponto de ônibus, falando: cara, a vida do brasileiro é difícil, eu estou cansado. É a nossa realidade, a realidade do povo brasileiro, cara. Sabe, e aí, quando Deus dá um dom para alguém, de fazer com que pessoas possam sorrir, de tirar o peso talvez de um dia estressante, de tirar talvez o peso, sabe, de alguém que está vivendo uma luta contra uma doença, sabe, sorrir faz bem, e por conta de situações talvez pequenas, decepções que talvez ele tenha tido com a igreja, ele afundou, enterrou aquilo que o Senhor colocou na mão dele. Sabe, com Amã foi a mesma coisa. Ele tinha todos se prostrando diante dele, mas por conta de um homem que se negou, a se curvar diante dele, ele ficou irado. Sabe, para Mordecai estava muito claro: eu não vou me curvar diante de ninguém, eu só me curvo perante o Senhor. Talvez as pessoas olhassem e falassem: poxa, Amã, mas é só um, você tem mas um monte de gente que te admira, que te bajula, que se curva diante de você. Deixa esse cara para lá. Agora, a ganância tornou ele um homem feliz. Sabe, deixa eu te falar, talvez você esteja vivendo exatamente assim hoje. Sabe, talvez a sua ganância e o seu egoísmo esteja te matando e matando a sua alegria. Sabe, olha para essa história aqui e aprenda que não faça nada para que pessoas sejam machucadas. Não queira crescer a qualquer custo, assim como Amã cresceu. Sabe, existem pessoas que são humildes até receberem uma posição, até receber uma posição no seu trabalho, se tornam completamente arrogantes, humilham outras pessoas. Sabe, trabalhava com a gente, quando eu trabalhava, era moleque, eu tinha, 17 anos, eu trabalhava como ajudante geral, e tinha um cara que trabalhava com a gente, o apelido dele era Marmita, porque, cara, a marmita dele, sem zoeira, era um pote de sorvete de 2 litros, e pegou a marmita, e ele era um cara, pensa um cara agradável, cara, bonzinho, ele era o meu chefe, e a gente conversava, a gente brincava, tal, ele era o meu chefe, porque ele era mais velho do que eu, e aí eles colocaram ele como supervisor, ele foi, alçado como supervisor daquele setor. Esse cara se transformou, e ele começava a xingar todo mundo. Ele nunca me xingou, mas ele xingava tantas pessoas, ofendia: você é burro, não sei o que, e não sei o que, até um dia que a gente tinha que subir numas prateleiras para pegar material muitas vezes, e um cara foi pegar o material numa prateleira, e ele começou a ofender o cara, porque o cara estava numa prateleira errada, mas ofender a mãe do cara. Você tem noção o nível de arrogância que esse cara se tornou. Só que ele deu azar, que o diretor da empresa estava atrás dele. O diretor da empresa bateu no ombro dele e falou: vamos conversar um pouquinho. E ele nunca mais voltou. E eu lembro que o diretor reuniu o time, reuniu todo mundo ali e falou assim: eu nunca tratei vocês com desprezo, eu nunca vou permitir que ninguém aqui dentro trate outras pessoas mal. Isso foi uma lição para mim, porque muitas vezes as pessoas crescem nas suas posições e
se tornam completamente diferentes das pessoas que eram antes. Vocês lembram o testemunho que eu contei semana passada a respeito de um cara, de uma desilusão que eu tive lá na sala pastoral, onde eu me senti humilhado? Quem lembra disso aqui? Né? Não posso fazer live com ele porque ele tem poucos seguidores. Quem lembra que eu contei isso aqui? Eu lembro que nesse dia eu fiquei muito chateado, mas eu fiz uma oração. Eu falei: Senhor, se um dia eu ficar grande como esse cara, que o Senhor não me permita fazer com os outros o que Ele fez comigo. Não me deixa, Senhor. Se um dia eu chegar perto disso, me derruba, porque eu não posso humilhar ninguém. Sabe, talvez você esteja vivendo isso, talvez por conta do estresse, por conta da vida, você esteja amargurado, você esteja revoltado. Deus quer transformar o seu coração. Sabe, Rainha Esther estava tranquila no seu lugar, curtindo, mas logo ali aparece um problema para resolver, e quando a notícia chega até ela, ela não podia ficar indiferente, porque embora a sua posição tivesse mudado, ela tivesse se tornado de alguém, desconhecida para a rainha, o seu DNA não mudou. Olha o que diz lá no versículo 15 e 17. Então disse Esther, que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo o que a rainha Esther lhe havia ordenado. Esther sabia dos riscos, mas ela não podia ficar indiferente diante daquilo que estava acontecendo. Ela sabia que ela estava naquela posição exatamente para libertar o povo de Deus de uma condenação de morte. Isso é muito forte quando ela diz: se perecer, pereci. Sabe, ela coloca o seu próprio povo à sua frente, ela coloca a sua vida na linha de frente. Sabe, na nossa vida, na nossa rotina, é muito comum nós deixarmos com que cada um cuide do seu problema, mas não é assim que nós devemos agir, especialmente como igreja. O problema de um precisa ser o seu problema também. Talvez você esteja vivendo uma vida tranquila, mas saiba que existem muitas pessoas aqui que estão lutando contra doenças. Existem crianças dentro dessa igreja que estão lutando para sobreviver por conta de um diagnóstico de câncer. Existem adultos. Há 25 dias atrás eu orei por alguém na minha sala. O cara estava com câncer, o homem estava com câncer, e eu conversava com ele, ele não conseguia ficar em pé. Recebi a mensagem ontem que ele está em estado terminal. A gente não pode ficar indiferente. Muitas vezes a nossa posição tira a compaixão, e a gente não pode deixar com que isso aconteça. Eu não sei qual é a sua posição, não sei onde você está, mas sei que existe um propósito para você, e o propósito é que você seja Cristo na vida de outras pessoas, sabe, protegendo, amando, encorajando. E é importante falar, cara, encorajar não custa nada. Talvez para você seja algo bobo, mas para outras pessoas pode mudar o dia delas, sabe? Esther foi crucial para aquela situação. Ela foi enviada por Deus para o cumprimento de algo grande. Ela intercedeu perante o rei. Ela se arriscou para que o seu povo fosse liberto da condenação. Você precisa ser Cristo na vida das pessoas que cruzam o seu caminho, sabe? Já estou encerrando, mas na sua vida haverá inúmeras situações que você precisará se expor, para que pessoas possam ser resgatadas. Sem exposição, sem experiência. As pessoas que mais se expõem são as que melhor experimentam coisas sobrenaturais. Sabe, Esther estava lá, tranquila, desfrutando do seu trono. Sabe, talvez se ela não falasse que ela era uma judia, ela nem seria exterminada. Mas ela não deixou com que a sua posição tirasse a sua compaixão. Ela entende a real necessidade do jejum, da oração. Ela sabia que precisaria de uma preparação espiritual para aquele momento. Sabe, agora é tempo de jejum e oração, porque esse tempo tempo de jejum e oração revela coisas extraordinárias. Porque nós nos sentimos mais conectados, nós nos sentimos mais aptos. Jesus sabia disso quando fez jejum por 40 dias. Esther sabia que para chegar diante do rei, ela precisaria de uma estratégia. A conexão dela com Deus precisaria estar tinindo. Sabe?
Deixa eu falar uma coisa para vocês: não tem como você ser um bom soldado de Cristo, não tem como você ser um bom evangelista se você não estiver disposto a se expor. A exposição é uma escolha, e você precisa fazer a sua. O povo só foi salvo porque Esther se expôs. Eu queria que você fechasse seus olhos. Essa mensagem é uma mensagem que nos ensina muito. E você precisa entender que Deus quer te usar. Mas para que Deus te use, talvez você esteja dizendo: Senhor, eu também quero ser usado. O Senhor quer me usar, eu quero ser usado, e o que eu devo fazer? Talvez você esteja dizendo: eu quero ser usado, mas você esteja se escondendo. Nas oportunidades que aparecem ao longo da sua vida, você se esconde, você não faz, você não bota a cara. Você não precisa de um microfone para falar de Jesus. Talvez você se esconda por vergonha, talvez você se esconda, talvez porque você não se ache apto. Mas você precisa relembrar o DNA que você carrega. Você precisa expor as suas ideias, expor o Evangelho para que outras pessoas vejam. E assim você fará diferença na vida dessas pessoas. Sabe, talvez você seja uma pessoa tímida, ótimo. Reconheça que sem o Senhor você não é nada. Reconheça que sem o Senhor você não consegue fazer. Reconheça a sua posição, mas se coloque à disposição, porque Deus usará alguém. Deus quer te usar. Mas se você se omitir, Ele vai achar outra pessoa para fazer aquilo que você deveria fazer. Hoje é um tempo e um dia que o Senhor quer resgatar coragem no coração de muitas pessoas aqui. Talvez você tenha entrado aqui dizendo: eu não consigo. Você tenha ouvido essa mensagem, entendido a coragem que Esther teve, e talvez você esteja dizendo: cara, ela foi uma mulher extraordinária, eu não tenho essa coragem. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te deu espírito de covardia. Deus não te deu espírito de medo. Deus te deu espírito de poder, autoridade. Deus te deu coragem, Deus te deu amor. Deus te deu tantas coisas. Sabe, Deus te trouxe aqui, um dia Ele te resgatou para que você pudesse usar da sua história, para que outros também possam ser resgatados. Pense um pouquinho, vamos parar um pouquinho. Você com seus olhos fechados. Pense em alguém que você conhece agora, que talvez não conheça Jesus. E talvez essa pessoa, você já esteja orando por ela há muito tempo. Talvez seja um parente seu, talvez seja um amigo, talvez seja o seu chefe, seja lá quem for, o seu marido, a sua esposa. E você tem dito: Senhor, eu queria muito que essa pessoa te conhecesse, eu queria muito que essa pessoa te encontrasse, mas eu não acho o momento certo para falar, eu não sei quando falar. Talvez o que esteja faltando não é o momento certo, mas é ousadia para você abrir a sua boca e ser usado por Deus. A grande comissão, ela é para todos aqueles que são filhos, e não para um evangelista, e não para um pastor, ou então para um presbítero, ou então para um bispo, ou então seja lá para quem for. A grande comissão, o ID, é para todos aqueles que um dia entregaram seus corações para Jesus. Eu sou manicure, ótimo, glória a Deus por isso. Enquanto você estiver fazendo a unha, vai louvando, cara, vai falando de Jesus. Eu sou cabeleireiro, glória a Deus, ó, que ótima oportunidade. As pessoas ficam ali. Quantas pessoas você não conversa por dia? Eu sou um advogado, glória a Deus, você transita em um lugar diferente, que talvez pessoas mais intelectuais não queiram ouvir um pastor. Mas eu sou um médico, glória a Deus, olha que lindo, você juntar a medicina com a fé. Deus pode te usar. E eu creio que se tiver faltando coragem, hoje o Senhor quer derramar sobre a sua vida essa coragem. Então eu quero pedir para que você que deseja ter mais coragem, para que o Senhor derrame um espírito de ousadia na sua vida, para que você seja ousado assim como Esther, para que você pregue o Evangelho, para que você tire pessoas das trevas, literalmente,
e traga para o império do reino do Senhor. Se você deseja ousadia para ser instrumento do Senhor, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar e eu quero orar com você. Sabe o que é lindo de vocês? Maturidade. Maturidade é reconhecer que talvez eu não tenha tudo aquilo que o Senhor ainda tem para mim, mas enquanto eu puder lutar, eu vou lutar para que eu consiga conquistar. Você não precisa ter vergonha das vezes que você se omitiu. Você não precisa se sentir culpado. Sabe, quem traz peso, quem traz culpa, o Espírito Santo gera isso em nós. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas sobre você não há condenação. Você precisa entender que a partir do momento que você entendeu que você errou e que você confessou o seu pecado, que você confessou: Senhor, me perdoa porque eu me omiti, Deus já pagou e Ele vai te dar novas oportunidades, Ele vai te dar novas estratégias. A acusação não faz parte dele. Satanás é o acusador e ele vai querer ficar plantando isso na sua cabeça. Mas olha as pessoas que você deixou passar, mas olha as pessoas que você não falou, mas olha aqueles que você não se posicionou. Deus quer escrever uma nova história através da sua vida. Eu queria pedir que você tivesse uma conversa franca com o Senhor, que você falasse aquilo que está no seu coração. Talvez na sua mente tenha vindo a memória, a lembrança de um dia que você deveria ter falado e você não falou. Peça para o Senhor: Senhor, me dê uma nova oportunidade. Faça com que eu tenha mais uma oportunidade de fazer e falar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu queria que você permanecesse com seus olhos fechados. E eu queria falar com você que talvez tenha entrado aqui hoje pela primeira, segunda, terceira vez e nunca entregou o seu coração para Jesus. Sabe, só existe uma forma de você ser usado para transformar a vida de alguém: ser usado pelo Senhor. E só existe um jeito de você ser usado pelo Senhor: é permitindo com que Ele entre na sua vida e faça de você um canal. Faça de você alguém que vai ser usado por Ele para resgatar tantas pessoas. Talvez você esteja do seu próprio jeito tentando organizar a sua vida, tentando organizar a sua família cara, talvez você esteja equilibrando tantos pratos, tentando fazer de tudo para que as coisas funcionem, e as coisas não estão funcionando porque de fato sem Jesus fica muito difícil. Mas o Senhor marcou um encontro nessa noite com você. Você não entrou aqui por acaso, você não entrou aqui porque você veio ver a apresentação de alguém. Você veio aqui porque o Senhor já te trouxe. Você sabe quantas vezes você já foi convidado, quantas vezes você já pensou em vir e declinou o convite de última hora. Mas hoje você entrou aqui e você veio a esse lugar porque hoje o Senhor decidiu que a sua história seria transformada. Não é você quem escolhe o Senhor te escolhe. E o Senhor te escolheu. Sabendo disso, nós temos uma única resposta. Uma única resposta nós podemos dar ao Senhor: é dizer sim. Entra no meu coração e muda a minha história. O Senhor não quer nada mais do que isso. O Senhor não quer, por hora Ele não quer o seu intelecto, o seu talento. Ele quer o seu coração. Depois que você entrega o seu coração, o Espírito Santo habita dentro de você. E aí o seu talento, o seu potencial, os seus dons, eles são potencializados para que a glória do Senhor seja exposta ainda mais através da sua vida. Mas o primeiro passo é você entender que Jesus Cristo um dia morreu numa cruz. Morreu numa cruz, uma morte humilhante. Suas mãos foram transpassadas, os seus pés foram transpassados. Sobre a sua cabeça tinha uma coroa de espinhos. Sabe, sobre o seu corpo haviam marcas que os seus ossos poderiam ser vistos por conta da exposição das suas feridas. Ele morreu pelos seus pecados, mas Ele é poderoso, Ele vive porque ao terceiro dia Ele venceu a morte. Ele vive até hoje, Ele é um Deus verdadeiro. Para que você pudesse ser salvo, Ele sofreu morte de cruz. Então eu quero perguntar para você que entrou aqui hoje pela primeira, segunda, terceira, mas nunca fez uma oração de entrega ao Senhor.
Se você deseja entregar o seu coração para o Senhor nessa noite, se você deseja dizer sim, eu não aguento mais tentar do meu próprio jeito, eu entrego o meu coração e os meus caminhos para o Senhor fazer, através de mim e em mim. Eu queria pedir que você levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar com você. Existe alguém hoje? Fica com a sua mão levantada mais alto para que eu possa te enxergar. Se existe alguém aqui, existe alguém que deseja entregar o seu coração para Jesus? Glória a Deus pela sua vida, eu te enxergo aí. Glória a Deus pela sua vida aqui também. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Não precisa ter vergonha, ninguém vai pedir nada, nós só queremos orar por você. Por favor, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Se você talvez esteja com uma pessoa do seu lado, peça para que essa pessoa venha com você, para que você não se sinta exposto ou então envergonhado. Só sai do seu lugar e vem aqui, deixa eu orar com você. Me acompanha aqui na frente, eu quero fazer uma oração. Você pode sair do seu lugar, talvez eu não tenha te visto no meio da multidão aí, mas se você está aqui hoje e deseja entregar o seu coração para Jesus, o Senhor marcou um encontro para transformar a sua história no dia de hoje. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Se existir mais alguém, simplesmente saia do seu lugar e venha. Pega na mão da pessoa que te trouxe, se você não está com coragem. Mas lembra que eu falei sobre exposição? Esse é o momento onde a exposição vai mudar a sua história. Não estou aqui achando que vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus vai transformar a sua história, porque a partir de hoje você não caminhará mais sozinho. O seu nome estará escrito no livro da vida e sua presença no céu está garantida, meu amigo. Um lugar onde não haverá mais luta, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais desigualdade, mais injustiça. O Senhor está nesse lugar. Eu queria pedir que você coloque a mão no seu coração e nós vamos orar juntos. Eu peço que você repita comigo essa oração. E se você está nos assistindo online e também deseja fazer essa oração, após essa oração, aponte a câmera do seu celular nos dizendo que você fez e decidiu entregar o seu coração para Jesus. Vocês que vieram aqui, coloque a mão no coração e repita assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu peço perdão pelos meus pecados. E Espírito Santo, muda a minha história e escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, me use para libertar as pessoas, assim como Esther foi usado, para que o Senhor brilhe através de mim. Deus, eu quero orar agora pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs aqui, Pai, pedindo que o Senhor os visite de forma poderosa, pedindo, Pai, para que a sua presença esteja com eles, Deus, que esse não seja um dia comum, não seja o fim, mas seja o começo de uma nova história, o começo, Deus, de novos sonhos, novos projetos, novos propósitos. Deus, que no coração deles possa nascer algo novo, que queime, e que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer e está fazendo através da vida deles. Eu os abençoo e te agradeço, Deus, porque nessa noite mais irmãos e mais irmãs foram acrescentados à família celestial. Obrigado, Senhor. E ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Eu queria pedir que vocês que vieram aqui acompanhem a equipe de consolidação. Nós vamos orar de forma individual por vocês. Ninguém vai pedir nada, vocês não precisam dar nada, a gente só quer servi-los de melhor maneira. Se vocês puderem acompanhar ali, por favor. E família, Deus tem algo especial para essa igreja. Eu sinto de verdade no meu espírito que esse é um ano que Deus está preparando os nossos corações para que nós possamos colher algo ainda maior. Eu não sei se você tem sentido isso, mas aqui no corpo pastoral, quando nós conversamos com lideranças, o nosso sentimento é um só: Deus está se movendo de uma forma diferente no nosso meio. Deus está fazendo coisas extraordinárias no nosso meio e só vai continuar, porque a glória é dele, a obra é dele, a igreja é dele, as ovelhas são dele, e ele vai fazer coisas incríveis ainda, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora e encerrar, e que Deus te abençoe, que você tenha uma semana alegre, de vitória, de boas notícias, que o Senhor resplandeça a sua graça sobre cada um de vocês.
Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse culto, por essa apresentação das crianças, Deus, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Te agradecemos porque nossa igreja é uma igreja viva. O Senhor é louvado, o Senhor é exaltado neste lugar. Obrigado, Senhor, pelas vidas que foram acrescentadas, né, Senhor, para o seu reino, os seus filhos que foram chamados. E pedimos, Deus, que o Senhor nos dê uma semana alegre, Senhor. Deus, muitos aqui têm lidado e lutado com angústia, Senhor, a respeito de decisões, a respeito de respostas. Que o Senhor use dessa semana para trazer bons ventos sobre a vida de cada um deles, Pai. Eu te agradeço, oro e te peço, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe.